Nós estamos vivendo uma fase de transição aqui na igreja e a semana passada a gente teve uma reunião, uma assembleia extraordinária na sexta-feira, no qual boa parte da igreja esteve presente, alguns irmãos não puderam estar, mas vou colocar um pouco dessa transição que a gente está falando, dos assuntos dessa assembleia. Então o pastor está tendo essa necessidade essa debilidade na saúde dele, precisando de descanso, de repouso, recomendação médica, e isso já vem acontecendo há algum tempo, e já no ano passado, em outubro, já fazem 4 meses, a gente estava comentando que ele sentiu fortemente isso. Ele até colocou aqui no púlpito de que o tempo dele estaria acabando, mas é um processo de transição, uma caminhada que a gente, eu e Ellen, estávamos sendo preparados já nesse período. A gente conversou antes do culto ainda, quando eu fui para o estado de São Paulo a trabalho, nem conhecia a Ellen ainda, o pastor estava nessa expectativa de eu estar indo, por conta dos trabalhos aqui na igreja, os planos, os projetos que a gente tinha no trabalho aqui. Enfim, mas acabei indo, recebi a bênção do pastor, fui, encontrei Ellen lá, e Deus nos direcionou de volta para cá, nos casamos e, enfim, estamos servindo aqui. E sempre veio esse desafio do ministério, por parte do pastor, mas acima de tudo, Deus colocando isso no nosso coração, desse trabalho, de estar servindo a Deus no ministério. E como Deus é grandioso assim, nas coisas, na forma que Ele conduziu todos esses anos, para que a gente pudesse estar caminhando, sendo preparado e também participando aqui, a igreja nos dando essa oportunidade de também estar trazendo as mensagens, esses momentos de introdução, foi tudo uma caminhada que agora está culminando nesse momento que a gente está vivendo agora. O pastor, ele não vai nos deixar, ele vai dar esse apoio, esse suporte, e enfim, a gente vai seguir em frente. E então a gente louva a Deus pela forma como as coisas têm acontecido, como Deus conduziu todo esse momento. A gente teve esse período lá na casa da dona Nilza, lá no sítio. Ellen trabalhou lá e agora ela foi desligada, então tudo caminhou, a gente falou, afunilou, para esse momento. E, enfim, essa assembleia foi para definir algumas coisas, de como seria, a igreja está vendo o nosso, a gente está à frente, está assumindo esse trabalho, tudo, e foi positivo, assim, E a gente queria colocar diante da igreja, agradecendo a Deus primeiro por todo o preparo que Deus nos permitiu nesse momento e da forma que foi conduzido. E, por fim, sobre a casa, como Deus deparou e nos abençoou. A gente sofreu com uma enchente aqui no início, logo que nos casamos, a gente alugou uma casa aqui no Canela, enfim, sofremos com a enchente e já fomos lá para a casa do pai e da mãe. Depois abriu essa oportunidade de a gente estar residindo ali em Piraberaba, no sítio, onde a gente pôde desenvolver o nosso trabalho lá e também aprender muito, E agora a gente está entrando na casa pastoral, que é uma coisa que a igreja decidiu, e a gente também, nessa posição que a gente colocou diante de Deus e da igreja, também de compromisso no ministério, a gente vai estar entrando na casa. O pastor vai deixar a casa em boa parte imobiliada, então tudo aquilo que a gente perdeu naquele momento lá, boa parte da mobília da casa que a gente tem lá no sítio é da dona Nilza, então vai ficar lá e a gente vai ter essa casa mobiliada. Como é bênção de Deus isso para as nossas vidas. A gente louva a Deus por isso, E Ellen foi desafiada a estar trabalhando aqui no bairro, então isso foi apresentado também para a igreja, se a igreja estaria de acordo ou não.
né, ele já estava procurando trabalho fora, enviando currículos, e a igreja entendeu que ela deveria estar dedicando tempo aqui também. Então ela até recusou algumas chamadas para entrevista, né, para estar atendendo, né, o entendimento do chamado, né, de servir a Deus aqui. Então a gente louva a Deus por tudo isso, né, vai ser um grande desafio, né. Eu estou longe do pastor Moacir, né, longe de ser como o pastor Moacir, né, a experiência de vida que ele tem, né, eu tenho menos da metade da idade dele, então a gente pede a paciência também em alguns momentos. Meu filho que tem quase o dobro da tua idade. Pois é, como é que são as coisas. Mas assim, a gente louva a Deus porque a gente vê que é o dirigir de Deus e cuidando de todas as coisas, né, para esse momento que a gente pode estar aqui. E o texto bem interessante para a introdução de hoje, ele está no livro de Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 e 13, em que Paulo fala à igreja de Filipos. Capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então que, né, é um texto tão curto, mas ele é tão profundo assim, né? Paulo ele estava distante nesse momento dessa comunidade e ele coloca e desafia a igreja, né? Como vocês sempre obedeceram, né, a palavra, não só na presença dele, mas também na ausência, que é para continuar desenvolvendo, a obedecer essa palavra, desenvolvendo a salvação, né? A caminhada com Cristo não é eu só aceitar Jesus, estou salvo, está tudo certo. Não, é um processo, é um andar diário que vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? Que nem uma planta, ela nasce, ela cresce, requer maiores cuidados, né? Depois ela toma o seu porte, a sua forma adulta, começa a florescer, produz frutos, né? E por fim morre, né? E da mesma forma é a nossa vida. Nós temos esse nascimento, esse novo nascimento depois em Jesus Cristo, né? Entendendo a salvação através da fé, e a gente tem essa caminhada, né? Tem momentos que a gente pode dar um deslize, vai dar uma depressão, ficar doente, assim como uma planta, né? Às vezes ela requer cuidados maiores, às vezes aparece uma doença, precisa lá passar um produto, aparece um inseto querendo devorar ela, né? Isso é parte da nossa vida, isso acontece conosco também, mas que a gente possa permanecer firme e obediente àquilo que Deus tem para nós na palavra, né? E no verso 13 diz, né, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, com que a gente possa confiar que Deus, né, tem tudo já em mente, todo o caminho, todos os planos, e que se a gente está debaixo da mão dele, a gente vai estar sendo cuidado. Embora às vezes a gente não deseje algumas coisas, alguns acontecimentos, né, a gente sente muito, né, pelo pastor, né, pela situação da saúde, mas a gente entende que isso também faz parte, Deus sabe de todas as coisas, né? Que a gente possa louvar a Deus por isso e continuar a servi-lo, né, dessa forma. E agora eu gostaria de convidar a Ellen para vir à frente, para falar um pouco sobre o trabalho da Escola Bíblica de Férias que aconteceu nessa semana. Foi quinta, sexta e sábado, às tardes, a gente teve esse momento com as crianças aqui. Como ele disse, né, foi quinta, sexta e sábado. Foi um momento muito bom, assim, pra gente, foi muito abençoador, assim, como igreja, a gente trabalhou, né, as crianças estavam muito animadas, né, muito felizes. Eu até falei com eles no último dia, eu tinha 25, 26, parecia 50, mas foi muito legal, foi muito bom, assim, e a animação deles de ver o trabalho voltando também, né. Já estavam perguntando se ia ter nessa próxima semana, se ia ter mais,
se ia ser a semana toda de novo. A gente já avisou que vai ser só no sábado. Mas eles estavam muito assim, empolgados, muito felizes com essa volta do trabalho, né? Deu para ver que eles prestaram muita atenção na lição. Eles tinham cada dia que decorar um versículo, eles decoraram os versículos, os 3 versículos. E foi muito bom assim, de ver Deus agindo mesmo no meio das crianças e no nosso meio também, que trabalhamos aqui. Né? Foi muito bom. O primeiro dia foi 18, depois 22, depois 26, né? Então foi crescendo assim, o número de crianças e a gente está bem feliz com isso. Né? Agradecemos a sogra, a eles, a Nilda, que ajudou com a gente aqui nos lanches, as crianças também se lambuzaram de tanto comer, e cada um que trabalhou aqui. O Alfredo, que cuidou da porta, isso foi muito importante. As crianças querendo fugir, o Alfredo segurando a porta pra gente, isso foi muito bom. Foi muito bom esse controle. E o pastor, a Ingrid, então, estamos aí à frente. E o Antônio, com as slides. Então, Valeu. agradecemos a igreja, todo mundo que participou também em oração. Continuem orando também por esse trabalho com as crianças, esse trabalho que a gente vai estar desenvolvendo aí agora. Então, isso aí, essa semana a gente vai estar enviando o culto online e a gente vai enviar uma apresentação com algumas imagens do que aconteceu aqui. Vamos agradecer a Deus ainda, depois voltamos ao período de Diogo. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que podemos estar aqui juntos na Tua casa, Pai, para servir, Te louvar, Te adorar. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa semana que passou, pelo trabalho com as crianças aqui, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma delas, Pai, que cada uma possa ser alcançada pela Tua palavra, que possa estar recebendo essa mensagem, essa boa nova da salvação de Jesus em suas vidas. Deus amado, te louvamos por cada momento que a gente teve ali, de brincadeiras, de louvor, também de ouvir sobre a Tua palavra, Deus. Pai querido, pedimos por essa noite, Senhor, que o Senhor aceite, receba esse culto de louvor a Ti, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Possamos Te adorar, Te exaltar, ó Deus. Tudo aquilo que nos preocupa possa ficar lá fora por um tempo, que possamos estar integralmente, Senhor, com a mente e o coração voltados para Ti. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Continue conosco, ó Deus. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para a Tua palavra também, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Amém, Senhor.